amados irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo preparatório para a nossa Escola Bíblica Dominical, Lição dos Adultos. Estamos aqui hoje com o propósito de estudarmos a lição número 10 desse trimestre, primeiro trimestre de 2023, que temos estudado sobre o tema do avivamento. O título da lição é Aviva a Tua Obra. E temos não somente estudado a lição nesse trimestre, mas temos orado nesse sentido, temos sentido a necessidade de passarmos, de vivermos um avivamento em nossos dias. Então essa lição, muito mais do que teórica, ela é prática, extremamente prática, e nós conclamamos os irmãos a estudar conosco, e não somente estudar, mas orar nesse sentido, que os irmãos possam também sentir a necessidade de vivermos um avivamento no Brasil, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família e, consequentemente, na nossa sociedade. Estamos aqui hoje, como já dissemos, para estudarmos a lição número 10, cujo título é O Avivamento na Vida Pessoal. Estamos aqui com o presbítero Jailson. A paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor Tadeu, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Louvo a Deus por mais uma vez estarmos aqui para contribuir nos comentários da nossa lição. E lição, como disse o pastor Tadeu, maravilhosa. Amém. Estamos também com o evangelista Robson. A paz do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, pastor Tadeu, presbítero Jailson. Amém. Mais uma vez, somos gratos a Deus por estarmos aqui para compartilharmos algo da parte de Deus, dessa lição maravilhosa. E neste trimestre maravilhoso que estamos estudando sobre o avivamento. E creio que você tem muito a aprender. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, desde o início desse trimestre, nós temos abordado alguns aspectos do avivamento. O avivamento ele tem o seu aspecto coletivo e ele tem o seu aspecto individual. E algumas perguntas elas surgem desde o começo do trimestre. Por exemplo, um avivamento pode acontecer de forma individual, sem que abranja a coletividade que aquele indivíduo está inserido? Por exemplo, pode haver uma igreja de um crente avivado, por exemplo, sem que essa igreja esteja avivada? Ou o contrário, pode acontecer um avivamento coletivo sem que cada um individualmente seja atingido por esse avivamento? Então, e na lição de hoje, a gente vai estudar especificamente sobre esse assunto, sobre a questão do avivamento no sentido individual. E nós podemos dizer que o aspecto individual do avivamento é o ponto de partida para todo avivamento. O ponto de partida é o aspecto individual, é o coração da gente, é o coração de cada um de nós. Não é verdade? Ou seja, a busca por um avivamento, ela sempre parte do individual, do crente buscando para si o avivamento. Inclusive, o texto áureo que o autor, que o comentarista da revista, ele selecionou para esta lição é o Salmo 63. E é interessante que no versículo 1 do Salmo 63, o salmista começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Ou seja, ele usa ali o pronome pessoal meu, na primeira pessoa, para si, não é verdade? Ao invés do nosso. É como diz aquele hino antigo, né? Reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Então, a lição que nós vamos ver hoje, estudar hoje, meus amados irmãos, ela abrange esse aspecto individual do avivamento. Se nós quisermos um avivamento, devemos buscar primeiro para nós. Devemos nós, individualmente, estar avivado. E aí nós podemos começar, presbítero Jailson, pensando no seguinte: nós podemos dizer que essa lição, ela vem colocar uma responsabilidade individual na questão do avivamento. Ou seja, o avivamento ele tem o seu aspecto individual. O fato
de eu não estar avivado é uma responsabilidade minha, não é verdade? Eu não posso culpar outras pessoas, eu não posso culpar o meu líder, eu não posso culpar a minha esposa, eu não posso culpar outras pessoas por eu não estar avivado. Por quê? Porque o avivamento ele tem o seu aspecto e a sua responsabilidade individual, não é isso? É verdade. E eu observo aqui e lembro que nós estudamos 2 lições anteriores, lições essas serviram de estímulo, de modelo, de experiências de outras pessoas para nós, mas eu, como já dizia em lições anteriores, em estudos anteriores, que aquilo não deve servir para nós apenas de uma bela galeria de heróis da fé ou de avivamentos que nós venhamos simplesmente admirar, achar bonito, mas que aquilo sirva, repito, de estímulo, de inspiração, para que nós busquemos esses avivamentos em nossas vidas. E a maneira que o autor da lição organizou os temas, ela foi perfeita, porque ele começa trazendo exemplos de avivamentos famosos, pujantes no mundo. Ele traz depois avivamentos, ou exemplos de avivamentos no Brasil, e nesses avivamentos a gente vê personagens, heróis da fé. E em seguida, ele agora aponta para nós e nas nossas vidas, e na nossa vida pessoal. Quem faz isso de maneira inspirada pelo Espírito Santo é o escritor aos Hebreus. Quando ele cita ali em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, ele cita Abraão, ele cita Jacó, ele cita Moisés, ele cita homens e mulheres de Deus que serviram de exemplo. Mas quando ele vai para o capítulo 12 e o versículo 1, quando ele termina ali a galeria de heróis da fé, agora ele aponta para os seus destinatários da carta. Permita-me ler Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí lembra lá da lição de Estevão, mártir, que são mártires. Exatamente. A palavra grega remete a pessoas que testemunham de Jesus Cristo ao ponto de entregarem a sua vida por amor do Evangelho. Aí ele diz, como estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, os heróis da fé citados no capítulo anterior, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à direita do trono de Deus. Portanto, irmãos, a nossa responsabilidade é olhar para todos aqueles avivamentos e nos alegrarmos, sim, e admirarmos, sim, nos chorarmos muitas vezes ao ler as páginas dos livros, sim, mas agora olharmos para nós mesmos e dizer o que impede o avivamento em nossa vida. E a minha vida pessoal, como está? Porque quantas vezes, pastor, nós de fato colocamos a responsabilidade, isso é natural do ser humano, é uma falha do ser humano, a gente vê isso desde o Éden, colocar a nossa responsabilidade sobre o outro. A mulher que tu me deste, é a serpente. Aí muitas vezes a gente diz, é o meu irmão, é a minha igreja que eu faço parte, que eu congrego, ela é muito fria. Os irmãos não gostam de orar. E você? E eu? A Bíblia diz, é claro que lá em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar e com o mesmo propósito. Como a gente queria que todos os ambientes tivessem essa mesma comunhão, todos com o mesmo propósito. Mas nada impede, em um ambiente árido, em um ambiente muitas vezes de sequidão, que a gente vai ver aqui na leitura bíblica em classe mais para frente, de eu buscar individualmente, mas sem esquecer também do coletivo, dizendo, Senhor, aviva a congregação em que eu faço parte, aviva a minha vida. Por isso é importante tanto o esforço coletivo, mas em especial o esforço individual. Eu ter o meu devocional com Cristo, eu viver a minha vida. Se não, lembremos também essa questão da responsabilidade, eu não vou fazer uma exegese escatológica do texto, mas lembra da parábola das 10 virgens? Elas pediram azeite emprestado. Normalmente a gente pede o azeite emprestado do outro e o Senhor está dizendo, Senhora, quanto tempo e qual o tempo do meu dia que eu ocupo em orar? Qual é o tempo da minha vida que eu ocupo em devocional? Então essa lição vem justamente para isso, para agora confrontar-nos e o avivamento na minha vida, e a minha vida e a sua vida como está. Exatamente. Evangelista Robson, o autor, ele colocou como palavra-chave da lição, inclusive está na revista, ele colocou ali, né, uma figura, né, a palavra-chave, ele usou o termo fervor.
né? E o termo fervor, ele nos remete também a esse comportamento individual de cada um de nós diante de Deus. É como se fosse qual é a minha temperatura da minha vida espiritual. O irmão concorda com isso? Esse termo fervor, né? Dessa questão dessa responsabilidade individual? Sim, claro. Né? O fervor é individual. E o fervor, aquela pessoa fervorosa, está dizendo que aquela pessoa, ela é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que não se acomoda, é uma pessoa que está sempre tentando servir a Deus melhor. Então, que deriva de ferver, né? Fervor deriva da palavra ferver. Tem que ter fogo, né? Tem que ter fogo e a gente já imagina uma panela quando está fervendo com água, começa a borbulhar e aquele dinamismo, a água sobe, desce, aquele processo físico maravilhoso. E se a panela for de pressão, aí é que a coisa, né? Então, esse fervor é algo individual e deve ser participativo, né? Porque Ezequias Soares, em seu livro Pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo, até nós estudamos aqui em 2020, essa lição, ele disse que viver o fervor espiritual é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Então, o fervor espiritual remete o crente a uma vida cheia do Espírito Santo. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa dinâmica. Ela é uma pessoa que não se conforma, então, com aquilo que está vendo, com uma morosidade das coisas na obra do Senhor. Não, ela é dinâmica, ela quer evangelizar, ela quer pregar, ela quer orar, ela quer estar presente ali na casa do Senhor e fazendo tudo para agradar a Deus acima de tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Jailson, presbítero Jailson, a lição, nós já falamos a respeito disso aqui, ela gira em torno do Salmo 63. E quando a gente olha o contexto do Salmo 63, a gente percebe ali que o cenário é um cenário, como o irmão já falou, de sequidão. Um cenário de escassez, um cenário sem vida. Mas o salmista, ele dispõe a sua alma a ter uma atitude diferente. Ou seja, mesmo num cenário de sequidão, ele dispõe a sua alma a buscar ao Senhor. E aí, trazendo para hoje, a gente pode comparar esse cenário do salmista com o nosso, o cenário de sequidão, né? De frieza, e diante disso ter a mesma disposição que ele teve. Ou seja, um cenário seco não é uma justificativa para que eu esteja frio. É isso? Perfeitamente. E o Salmo 63, em que o salmista está justamente nesse cenário, que aparentemente é um cenário que não traz muita esperança, e como a lição ela é uma lição que confronta o eu, o indivíduo, a gente tem que entender uma coisa: eu não posso olhar exclusivamente para o cenário geral. É claro que eu tenho que olhar para o cenário geral, mas também olhar para a minha vida, como é que está a minha vida. Alguns estudiosos entendem que Davi, quando ele escreve aquele Salmo 73, ele está se retirando para a caverna de Adulão, fugindo ali de Saul, ou alguns encaixam quando ele está fugindo do seu próprio filho, Absalão. Mas independentemente qual seja o contexto, o que a gente entende é que ele está num cenário tanto literal como espiritualmente de sequidão, de um cenário, como já falei, sem esperança. E o que o professor pode trazer para o aluno? Em momentos de sequidão, em momentos de aridez espiritual, em momentos de solidão, ainda que o seu aluno esteja na caverna, ainda que você, professor, esteja na caverna, é necessário buscar ao Senhor. Porque tinha tudo ali para Davi murmurar, seja ele fugindo de Saul, seja ele fugindo do seu próprio filho, a talvez reclamar de Deus, mas Davi não, ele tem sede de buscar ao Senhor. Ele tem sede pelo Deus que aviva. E certamente nós podemos nos identificar com a situação ali do salmista. Sentir que estamos num momento de deserto árido, tanto no contexto, já falei aqui, social, no contexto geral, como no meu contexto individual, como no contexto individual do seu aluno, como no seu contexto professor. E mesmo, a mensagem é essa, e mesmo nessas circunstâncias contrárias, adversas, devemos e podemos clamar por ajuda ao Senhor. Clamar para que Deus venha trazer a sua presença, trazer água em momentos de sequidão. Lembrando que devemos nos inspirar naquilo que falou
o salmista, né, que devemos ter e foi o próprio salmista que disse, devemos ter um coração quebrantado, um espírito contrito. É nesse momento que a gente se derrama diante do Senhor e o Senhor nos dá essa esperança que antes não havia, mas agora uma esperança de vida, de avivamento. Amém. Então, não importa o cenário em que nós vivemos, o que importa é a nossa atitude diante do cenário. Se nós vamos nos conformar com ele ou se nós vamos confrontá-lo com uma atitude diferente, como fez o salmista. E pastor Tadeu, permita-me, só complementando algo, é que nós devemos entender também que a gente fez essa ponta, essa ligação entre avivamento e crise. Exatamente. Quantos avivamentos vieram em momentos de crise? Então é oportunidade para vir o avivamento. Não que a gente busque avivamento exclusivamente em crise. Em momento também de alegria, a gente tem que buscar o Senhor. Em momento de sequidão também buscar o Senhor. É verdade. Evangelista Robson, e quando a gente fala desse espírito do salmista, né, de buscar a Deus no momento de sequidão, no momento de dificuldade, a expressão que o salmista usa é a expressão de um desejo, de um anseio, né, algo que vem da alma. Não foi algo que alguém lhe impôs, algo que ele aprendeu numa escola, não, foi algo que veio de dentro. Ele tinha um anseio, né, por em seu coração, um anseio não apenas de ser um religioso, não apenas de cumprir mandamentos, né, de cumprir ali uma agenda, né, religiosa, mas um desejo da presença de Deus, um desejo da glória de Deus, né? E aí, o que esse anseio do salmista pode nos ensinar em relação à forma como nós hoje nos achegamos a Deus? Veja bem, como bem explanado pelo nosso professor Jailson, ele falou que Davi estava numa situação difícil e bem literal, né, ou fugindo do seu filho, Absalão, ou mesmo de Saul. Mas veja que Davi tinha experimentado a presença de Deus já diversas vezes anteriormente e adorava ao Senhor em liberdade. E agora ele estava privado de ir à casa do Senhor, de adorar o Senhor. Mas isso não fez com que o desejo de buscar a Deus cessasse. O desejo, aquela forma da presença de Deus não fugiu da alma dele, do espírito dele. Ele estava sempre sedento, estava querendo buscar a presença de Deus. Então, por isso que ele tinha experimentado essa presença e ele sabia que não queria perder de nenhuma forma essa presença. Então, ele sabia o quanto era importante que no Salmo 51, versículo 11, ele diz: não retires de mim o teu espírito. Não é? Então, a tua presença. Então, ele anelava essa presença a cada momento, ele anelava estar ali presente com o Senhor a cada momento, de ir ao templo, tanto que ele dizia: me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha o maior prazer de estar servindo ao Senhor, de estar na casa do Senhor. Então, é importante que ele tinha experimentado essa presença, estava privado, mas não queria de forma nenhuma abandonar. Né? Então, o Senhor, ele está pronto e sempre esperando por nós, de braço aberto, para nós nos aproximarmos dele. Claro que Tiago fala no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, claro que aqui não está falando nada de um pelagianismo, não é? Que o homem que dá seu passo para a salvação, claro que com isso aqui está mostrando a santidade de Deus e que nós devemos purificar as nossas vidas, como no restante do versículo ele diz: vós limpai as mãos, pecadores. Tiago diz isso. Então nós devemos purificar e nos aproximar mais de Deus, porque quando nós limpamos, purificamos a nossa vida, santificamos cada dia mais, então nos aproximamos mais dele, que é isso que ele quer de nós, que nos aproximemos. Sempre o Senhor deu o primeiro passo para que o homem se aproximasse dele. Então sempre o Senhor tem dado o passo. Então o Senhor está ali esperando, e aquele que tiver uma determinação, como o anseio como o salmista Davi tinha, nós devemos ter esse anseio e buscar a cada dia mais a presença do Senhor, ter sede de Deus, como ele fala no Salmo 42, né? Como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, nós devemos alimentar ou ter essa sede de buscar ao Senhor.
Que o Senhor Deus coloque esse desejo, essa sede, o Espírito Santo que faz isso. Coloque essa sede, esse anseio por Deus no coração de cada um de nós. Começar, né, pelo meu coração, como nós já vimos. Presbítero Jailson, no tópico 2 da lição, o autor nos leva a refletirmos de como nós devemos preparar o ambiente, e aí o ambiente, o nosso coração, né? Não o ambiente externo, mas o ambiente interno, para que o avivamento aconteça. A gente falou agora há pouco aqui de fervor, e quando vai falar de ferver uma água, por exemplo, não é você colocou, já ferve na hora. Tem um processo que leva ali algum tempo, alguns minutos às vezes, né, para que aquilo chegue num ponto de ferver. E o nosso coração é igual. Então, e dentre os elementos que o comentarista colocou necessários para isso, para que esse ambiente do coração se torne propício ao avivamento, o autor fala de termos prioridade daquilo que ele chama de tempo com Deus, né? Tempo com Deus. E a nossa vida hoje é tão corrida, vivemos uma vida moderna, tantos compromissos, tanta agenda na igreja, na família, no trabalho, tudo. Como fazer, como conciliar uma agenda do século XXI com tempo com Deus? Simples não é. Não é simples de praticar e nem simples de responder essa pergunta. Mas assim, o que nós poderíamos dizer, esse tempo de pós-modernidade que nós vivemos, de fato, pastor Tadeu e todos que nos assistem, de fato são tempos acelerados, são tempos de muitos compromissos. E justamente trazer esse equilíbrio, organizar a nossa agenda, para que a nossa agenda esteja de acordo com os desejos e a vontade de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras, não é simples. Tantos compromissos, tantas obrigações, tantas responsabilidades, diferente de décadas passadas, mas que é possível, é imprescindível e é indispensável termos uma disciplina. Temos que ter disciplina. Não é porque Daniel orava 3 vezes ao dia e o tempo de Daniel era maior que o meu. Não, nós temos sim como organizar o nosso tempo e a nossa agenda. Mas o dia dele também não tinha mais do que 24 horas, né? Exatamente. Era igual ao nosso, né? Exatamente. Deus deu 24 horas para todos. Desde o início até hoje, o dia tem 24 horas e nós já vamos nos organizar. E eu digo que nós vivemos num tempo que se encaixa nos espinhos, tempos espinhosos. Por quê? Trazendo aqui a mensagem da parábola do semeador. O Senhor diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 18 e 20, ao que Jesus diz, já explicando a parábola do semeador. As sementes que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza, pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Então, logo para que esse avivamento aconteça, é necessário que nós devemos organizar o nosso tempo. É imprescindível. Quantas vezes aconselhando jovens e perguntando a jovens perguntando para mim em relação ao porquê a vida dele não é uma vida uma vida de frutificação, melhor dizendo, e respondia para ele, ou melhor, perguntava para ele como que era a rotina dele. E eu não via na rotina daqueles jovens e adolescentes nenhum momento de oração, de palavra, a não ser no momento do culto. A água não vai ferver nunca, né? Nunca vai chegar aos 100 graus, né, professor de física? Para que ferva. Mas para chegar a esses 100 graus, para que a água ferva, eu disse para aqueles jovens, eu dizia para aquele jovem, ó, você tem que organizar o seu tempo de devocional com Deus, leitura da palavra, oração, em especial santificação. Então, devemos de fato estreitar essa comunhão com Deus. E como é que se estreita a comunhão com Deus? Para que nós venhamos ser fortalecidos, renovados, equipados para o serviço do reino. Organizando o nosso tempo. Fazendo o que o sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para cada coisa. Fazendo o que Jesus diz em Mateus 6,33, quando ele fala da nossa escala de prioridade. Qual é a nossa prioridade? Eu não posso esquecer, de fato, nós estamos passando aí atualmente e observando ali aquele avivamento em Asbury, nos Estados Unidos, naquela universidade, e algumas pessoas dizendo, jovens estão esquecendo seu curso na faculdade. Não é que o propósito do avivamento seja esse, não, mas eles vão organizar o seu dia. Eu tenho certeza que após aquele avivamento, se de fato é o avivamento que eu creio que seja, eles estarão ali organizando agora diferente a sua rotina. Eu termino dizendo o seguinte, essa parte, são avivamentos que mudam a nossa rotina. A nossa agenda. Isso, a nossa agenda. Eu acho que o irmão colocou bem, só para dar um parecer aqui,
a palavra é prioridade. Prioridade. Então, se eu tenho 24 horas, se eu tenho família, se eu tenho compromisso, e se eu olho que tudo aquilo que o mundo me oferece não cabe na minha agenda, eu vou ter que escolher o que vai ficar de fora. Sim. Não é verdade? O que ficará dentro e o que ficará fora. Por exemplo, aqui uma coisa pessoal minha, não tenho nada contra, mas uma coisa pessoal minha. Eu não tenho Facebook e não tenho Instagram, né? Então, para eu colocar essas coisas na minha vida, eu teria que tirar alguma coisa que eu faço hoje. Não é verdade? Então, eu teria que tirar um momento com os filhos, eu teria que tirar uma leitura de um livro, eu teria que tirar um momento de oração, devocional, teria que tirar para encaixar essas coisas. Então, eu prefiro deixar de fora. Aí a questão é, tempo com Deus. Onde está na nossa prioridade? Porque se for prioritário, nós teremos. Verdade. Não é verdade? Nós teremos. A gente até falou agora há pouco que o dia de Daniel não tinha mais do que 24 horas, mas Daniel não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Netflix, não tinha nada disso. Então, as prioridades... E lembrando que Daniel não era desocupado. Exatamente. Eu não posso dizer, Daniel era trabalhava. Um líder, era um governador. Né? Já era um governador. Vamos lá. Evangelista Robson, um outro elemento dentro dessa fervura, desse ambiente, da preparação do ambiente para o avivamento, um outro elemento que o comentarista aqui coloca é a oração. É a oração. E oração parece que é uma prática dos antigos, né? Vivemos dias que alguém só dobra o joelho para orar em casos assim extremos, que já foi desenganado por todo mundo, já buscou todos os recursos e não deu certo, aí a pessoa vai orar. A pergunta é, parece que hoje fala-se muito de Deus, mas se fala pouco com Deus, né? Fala-se muito a respeito de Deus, mas se fala pouco com Deus. A pergunta nossa é, a oração ainda é necessária para um avivamento? Ou será que o irmão tem algum atalho aí para que a gente possa conseguir um caminho mais fácil para sermos avivados? A oração ainda é sim a ação necessária para um verdadeiro avivamento. E como sempre, quando a gente estuda a Bíblia, não existe atalho. Não existe atalho para santificação. É um processo. Você só adquire mesmo a santificação orando, gradualmente, não da noite para o dia. Então, sempre é um processo. E principalmente a oração. Não é? Mas a oração, ela é um ponto-chave na vida do cristão, e deve ser um divisor de águas, porque Paulo fala que nós devemos orar sem cessar. E aí, quando nós pensamos na nossa vida cotidiana e na nossa agenda de trabalho, e a gente pergunta, Senhor, como é que está a minha agenda de oração? Não é? Então, diante de muitas coisas, porque Cristo nos deu um exemplo, e aqui eu vou citar alguns exemplos de Cristo, que Cristo, o próprio Jesus orava, tinha um hábito de orar. Não é? Então, o Senhor Jesus, durante todo o tempo de seu ministério, ele nunca apartou-se da oração. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Ele, e tendo despedido as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Mateus 14, 23. Era o tempo com Deus. Era o tempo com Deus que ele tinha. Apesar de ser homem e ser Deus, ele também tinha que manter a sua comunhão com o Pai. E nessa comunhão com o Pai era exercida nesses momentos de oração, de conversa com o Pai. Né? Então Jesus, Mateus 14, 23. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lá em Marcos 1 e 35. Ele aparece orando por ocasião do seu batismo no Jordão por João Batista, Lucas 3 e 21. Para escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração, Lucas 6, 12 e 13. Estava orando quando transfigurou-se, Lucas 9, 29. Estava orando quando os seus discípulos pediram que ele os ensinasse a orar, né? Lucas 11 e 1. E ele intercedeu ao Pai em favor de Pedro, Lucas 22, 32, e pelos demais discípulos e por todos nós, em João 17, 20. Então, se Cristo, sendo Deus e também como homem, mostrou a necessidade da oração, por que nós não devemos também partir para a oração, partir por esse momento de oração? E é uma coisa muito interessante quando a gente fala da nossa agenda, do nosso tempo que nós temos
estar orando com Deus, porque hoje nós temos muitas coisas que nos impedem de ter esse tempo de oração com o Senhor. Inclusive, o pastor Tadeu citou algum, né? Netflix, Instagram, Facebook. Então, essas coisas tomam muito tempo do cristão, né? Do seu tempo de oração. E eu me lembro de um livro que eu li de David Wilkerson, que já está na glória. Aquele homem tinha uma graça muito grande para escrever, e aquele livro nos deixava muito alimentado. A gente sentia muita presença de Deus dentro dos livros dele. E no livro que ele tem, Faminto por Mais de Jesus, e ele dizia assim em seu livro que ele chegava do culto e ia assistir televisão. Né? Nada contra quem tem a televisão, que assiste Netflix, não tenho nada contra com isso. Estou falando, ele está contando a experiência dele. E ele disse que chegou um momento que ele disse: "Você está tomando meu tempo de oração com Deus." E ele disse que pegou a televisão dele e jogou no lixo. Então ele chegava do culto, 9 horas, ele disse 2 horas toda noite pelo menos. Quando ele chegava em casa, de 9 às 11, ele estava orando ao Senhor. Esse tempo que ele passava na frente da TV antes de dormir, ele estava buscando ao Senhor em oração. Então são determinadas coisas, atitudes que nós devemos ter para que a nossa comunhão com Deus não seja impedida por determinadas coisas, que é o importante, a oração para um verdadeiro avivamento. E é interessante, até voltando aqui ao foco da lição, que é a questão do altar individual. E essa questão que o irmão Robson colocou aqui muito bem, o evangelista Robson, que Jesus ele procurava um lugar à parte, podia orar junto com seus discípulos, mas ele orava a sós. Era o altar individual de Jesus com Deus, não é verdade? Isso. E muitas vezes até nós que somos obreiros da casa do Senhor, muitos obreiros, ele tem o seu altar apenas na igreja. Não é verdade? Ele ora apenas com o povo, mas e o seu? Eu gosto muito da frase que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ou seja, deixa o barulho de fora, deixa o mundo de fora, deixa tudo de fora, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. É isso que está faltando, o avivamento começa a sair, meus amados irmãos. Então essa lição de hoje, ela vem para chamar a nossa atenção desse altar individual. Antes de ter o altar coletivo, eu preciso ter o altar individual. Então, pastor Tadeu, e era justamente isso que Cristo condenou nos fariseus. Exatamente. Porque se fazia ele só tinha uma vida religiosa pública. É o exibicionismo. Estava faltando justamente o altar individual no seu quarto. E aí, a gente vai para aquele versículo, né? Analise o homem a si mesmo, né? Como está o teu altar individual, o meu altar individual, né? Cada um analisando a si próprio. Verdade. Presbítero Jailson, outro elemento aqui que o comentarista ele colocou nessa questão do avivamento, o pastor Rinaldo Renovato, é a questão da leitura bíblica. Eu até li um livro esses dias que falava de os judeus lendo, né, e eles faziam a questão de ler em voz audível. O judeu, ele lia a Bíblia, a Torá, a lei, ele lia de uma forma que ele ouvia a sua voz, né? E na mentalidade de muitos, parece que há um antagonismo, né? Se eu estudo muito, eu não sou avivado, qual é a importância dessa leitura bíblica diária, irmãos? Veja, é a água fervendo, é o fervor. Estamos buscando um fervor. Qual é a importância dessa leitura bíblica diária para um avivamento individual? De fato, pastor Tadeu, o que podemos dizer com certeza é que não há avivamento fora da palavra de Deus. Se a oração ela é importante, a meditação da palavra de Deus também é imprescindível. Nós devemos ver de fato como está o nosso devocional com Deus. Pegando o gancho na pergunta anterior, qual é o meu tempo para oração? Quanto eu ocupo, como disse o evangelista Robson, nos streams, na minha rede social. Então, repetindo, não é que a gente vai ensinar o nosso aluno, claro, é algo bem individual do David Wilkerson, de jogar a TV, não é que você joga o teu celular, o teu smartphone, mas individualmente para mim, se aquilo está me impedindo, por que não arrancar e jogar fora? Jesus falou, se o teu olho, o que é mais importante, o olho ou o celular? Se o teu olho te escandalizar,
fazendo uso da figura de linguagem, claro, hipérbole, mas ele está dizendo assim, algo que é tão importante para você, mas que impede, é tão sério essa situação de nós, é uma questão de vida, de sobrevivência, avivamento é questão de sobrevivência. Nada é mais importante que a alma salva. Né? Exatamente, o olho que a gente acha tão importante, a janela da alma, mas o Senhor utiliza isso para dizer arranca, o braço que é importante arranca. Repito, a gente está aqui numa aula e a gente tem que entender que não literalmente Jesus estava mandando arrancar, mas dizendo, é tão sério que ele utiliza a hipérbole para dizer algo que está me impedindo, ainda que eu tenha pague o preço, afeição, estima por aquilo, muito mais vale a minha vida espiritual com Deus, muito mais vale. Então, ao ler a Bíblia diariamente, nós estamos estreitando essa comunhão com Deus. Se a oração eu me dirigindo ao altar para falar com Deus, abrir a palavra de Deus, a Bíblia, eu dizer ao Senhor, Senhor, fala comigo, me responde. Não apenas esperar num culto público, nós somos continuistas, já falamos em relação a isso, de alguém ser usado em profecia específica, mas entender que o Senhor fala pela palavra. Então, através da leitura bíblica, nós somos desafiados e confrontados a buscar o Senhor. Nós entendemos quem de fato é Deus, quem de fato somos nós e como nós estamos diante dele. Então, é a espada cortante, vai de fato, como diz o escritor aos Hebreus, a divisão da alma e o espírito, junto e medula, é apta para discernir os pensamentos. Então, fazendo aí esse famoso dualismo que alguns querem contrastar, dizer assim, quem é avivado não pode estudar muito a Bíblia. Já tratamos em outras lições sobre esse tema, mas nunca é demais lembrar quando que a gente entende que o texto que diz que a letra mata, a lei é a lei. O evangelista, acredito que foi o evangelista Robson que falou sobre isso, se não outro irmão falou, mas que seria a letra da lei, a lei que mostrava de fato, que servia, como diz, eu usando a linguagem de Paulo, como tutor, como aio, que nos mostrava e nos levava a Cristo, dizendo, pela lei você não consegue cumprir nem 13, quanto mais 613 preceitos para ser salvo. Eu preciso de Jesus. Então, a leitura bíblica diária ajuda a desenvolver de fato esse relacionamento mais profundo com Deus. Deixe-me citar apenas aqui em Salmo 119, 25, nós lemos Davi dizendo, nós estamos tratando também sobre Davi, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Quando Davi estava no pó, a sua alma estava no pó, ele clamou, Senhor, vivifica-me, mas conforme a tua palavra. A sua alma estava extremamente humilhada ao pó e dizendo, Senhor, é a tua palavra que vai avivar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifique. Era isso que Davi estava dizendo. E podemos citar, pastor Tadeu, terminando aqui esse ponto da lição, o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 17, eu não vou ler o versículo 7 e 9, mas tome nota, leia aí na sua casa, você vê o que trouxe de fato restauração, abandono do pecado e da infidelidade foi a palavra de Deus. Em 2 Crônicas 34, 36, o jovem rei Josias, que começa a sua vida de devocional com Deus aos 16 anos, que faz reformas. O que trouxe o avivamento foi quando ele tomou a atitude de um coração avivado e escolheu pessoas capacitadas a ensinarem ao povo de casa em casa a palavra do Senhor e experimentar um avivamento. O terceiro exemplo, Neemias e Esdras. Ali eles fizeram um púlpito de madeira, trouxeram ali em Neemias capítulo 8, trouxeram ali a exposição da palavra do Senhor, 6 horas de exposição, o povo de pé ouvindo a palavra, e veio o avivamento que restaurou aquele povo naquela geração. Sem palavra de Deus não há avivamento. Amém. Então é isso, irmãos. Esse foi o tópico 2 da lição, que abordou a preparação do ambiente, a oração, o tempo com Deus, a leitura da palavra, o devocional diário, né? Eu lia no livro esses dias que quando a gente está familiarizado com a palavra de Deus, até no silêncio da palavra a gente aprende. Então, é a leitura diária da palavra. E no terceiro tópico, evangelista Robson, o autor ele faz menção dos efeitos na vida de um crente avivado, né? Alguém avivado será alguém que vai refletir o caráter de Cristo. Isso é muito importante. Alguém avivado será um pequeno Cristo. Aonde ele estiver, ele será um embaixador, um representante do reino de Deus. E eu fiquei pensando, evangelista Robson, como que a gente poderia definir essa pessoa, né? Uma pessoa avivada nas suas relações,
certamente uma pessoa ética, uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, né? O que mais a gente poderia, de repente, acrescentar nessa lista, né, do que seria uma pessoa avivada na sociedade hoje? Uma pessoa avivada é uma pessoa que está imitando a Cristo, que conduz e que carrega o caráter de Cristo. Paulo tinha essa certeza que ele era um imitador fiel de Cristo. Tanto que ele disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele se colocava como um referencial de pessoa de caráter de Cristo, que conduzia as mesmas características de Cristo. E uma pessoa que é cristão, não apenas essas questões que carrega ou transporta o caráter de Cristo em sua vida, porque tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o que vai fazer essa pessoa vá conduzindo as mesmas características de Cristo. Então, de que forma? Através do fruto do Espírito. Paulo fala acerca disso em Gálatas 5:22. Então, outras características, como você citou, não é? Aqui, prudente, sensato, uma pessoa que é ética, não é? Também ele carrega, uma pessoa avivada, ele carrega essas características de 5:22 de Gálatas, que é uma pessoa amorosa, possui um gozo na sua alma, é uma pessoa que tem na sua vida paz, uma pessoa de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé, uma pessoa que é mansa e também que é uma pessoa que tem temperança no seu modo de agir cotidiano. Então, essas são algumas características que estão embutidas dentro do crente, que ele carrega justamente por ser um crente avivado, um crente que está ali alimentando cada dia mais o fruto do Espírito e quer a cada dia mais ser parecido com Cristo. Porque para nós sermos parecidos com Cristo, temos que demonstrar o fruto do Espírito. É claro que a gente escuta algumas pessoas e dizer assim, e isso não é certo, porque se há uma característica de um crente avivado, de ter o Espírito Santo de Deus, e que deve frutificar, de ter esse fruto, e tem pessoas que dizem assim, não, mas isso é porque é minha personalidade que é assim, que eu sou bravo, que eu sou assim, que eu sou aquilo outro. Não tem nada a ver. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então eu tenho que me submeter todo o meu desejo, toda a minha vontade, toda a minha aquilo que trazia agora que não era mais correto, e ser agora diante do jugo de Cristo. Então, de uma certa forma, nós agora somos nova criatura e não devemos conduzir mais as coisas antigas. Amém. Presbítero Jailson, nós já falamos aqui em outras lições também a respeito disso, dessa questão da relação do crente avivado, nos seus aspectos, né, sociais, familiares. Alguém que seja casado e que passa por um avivamento. Vamos pegar aqui, para os casados agora, né? Em quais aspectos o casamento, o nosso casamento, o teu casamento e a relação com os teus filhos, né? Eles serão assim afetadas quando a pessoa é avivada. E aí uma outra pergunta, nós poderíamos dizer que muitos problemas familiares seriam resolvidos por um avivamento? Pastor Tadeu, quando nós entendemos sobre avivamento, nós compreendemos que avivamento é um despertar espiritual. É um despertar que, como falou o evangelista Robson, nos desperta também em relação ao nosso comportamento. Comportamento como esposo, como as irmãs esposas, como filhos, como pais. Então, é claro que atinge a nossa vida, mas eu quero trazer uma ressalva, não agora, mas daqui a pouco, justamente trazendo o personagem, o nosso personagem da lição de hoje, Davi. Mas antes, entenda que eu compreendo de fato que o avivamento muda sim o nosso comportamento. Mas a ressalva que eu trago, e os professores podem trazer essa observação aos seus alunos, é que alguns, de forma equivocada, acham que o avivamento é uma fórmula mágica. Aí acabam negligenciando em outro ponto. Não é que um coração avivado vai trazer solução para tudo, mas se um coração é avivado, ele vai refletir no meu comportamento.
Lembra que nós falamos que a regeneração é distinta ao batismo no Espírito Santo. Mas é um complemento, é um vigor, é um fervor. E por que não dizer que esse fervor pode refletir nos nossos relacionamentos? A princípio, no relacionamento familiar. Como o senhor falou, um homem casado, o marido, a mulher casada, a esposa, vai melhorar, por que não dizer, na comunicação, no trato com os filhos. A gente vê a mudança, claro que por fazer a obra, mas também refletindo no comportamento de Pedro. Eu vejo Pedro ali no diálogo com Jesus, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele ama, Pedro, se Pedro ama Jesus, Pedro já convertido. Há quem diga, Pedro só se converteu no Pentecoste. Não, Pedro já era... Houve um processo ali de conversão na vida de Pedro, mas houve um avivamento, um despertar espiritual. Mas algum aluno pode questionar, mas a igreja e os crentes de Corinto, que tinham os dons espirituais, mas não tinham comportamento, mas será que de fato eles tinham o pleno, o perfeito avivamento, ou eles precisavam justamente serem admoestados, doutrinados pela palavra de Deus? E foi isso que Paulo fez. Não é que eu vou afirmar categoricamente que o avivamento não muda o meu comportamento, não, pelo contrário, ele vai mudar, apesar de ser distinto da regeneração. E o exemplo que eu trago de Davi é que Davi era, como falou o evangelista Robson, experimentou diversos avivamentos ao longo da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, mas que cometeu equívocos. Avivamentos não nos torna perfeitos. Claro. Avivamento não é glorificação. Exatamente. Nós estamos prosseguindo, como disse Paulo. Entretanto, esse avivamento nos faz com que a nossa visão espiritual seja ampliada e nós enxerguemos como nós estamos nos comportando. Mas, infelizmente, Davi, devido a erro, não é devido ao avivamento, mas devido a erros cometidos anteriormente, ele sofreu consequências e teve que arcar com essas consequências. Então, eu trouxe esse algo a mais, porque já tratamos sobre 2 vezes sobre o reflexo social do avivamento, reflexo familiar do avivamento, mas entender que avivamento, sim, pode e deve refletir na nossa vida social, porque antes de recebermos esse avivamento, já somos regenerados pelo Espírito Santo, já somos limpos pela palavra. Então, o Espírito Santo nos traz esse despertamento e nos questiona como está a minha vida pessoal e como está o meu comportamento, primeiramente dentro da minha casa, depois de um convívio com a sociedade, de um trabalho na escola, na faculdade, na congregação em que eu faço parte. Então, avivamento de fato reflete em todos os nossos âmbitos sociais. Graças a Deus. Para nós encerrarmos a lição de hoje, que trata sobre o avivamento na vida pessoal, ou seja, o avivamento no aspecto individual, evangelista Robson, nós podemos dizer que o crente avivado, como nós já falamos aqui, é um crente que dará frutos, né? E o fato dele refletir a Cristo, ele vai atrair pessoas a Cristo. Na verdade, ele vai servir como um atrativo, né, para que as pessoas se acheguem a Cristo. E justamente por refletir Cristo em sua vida. E nesse aspecto, nós podemos dizer que o avivamento individual, ele também tem o seu aspecto coletivo, então, né? Já que a pessoa vai atrair pessoas, ou seja, vai afetar outros. Sim. Vai contagiar. Com certeza. Isso porque o crente avivado, ele está ligado na videira. Jesus disse que é a videira verdadeira. E aquele crente que está ligado na videira verdadeira, avivado, ele vai dar frutos, porque Jesus disse que aquele que estivesse ligado nele daria frutos. Não é? Então, essa é uma característica do crente realmente avivado. Não é? Porque ele não se conforma de ver uma pessoa perdida, dos perdidos. Então, ele tem o amor de Cristo está abundando a vida dele. Então, ele está ligado na videira. Então, ele disse assim: Senhor, essa alma é importante para o teu reino. Então ele quer produzir mais frutos, ele quer levar aquela pessoa até o reino. É o fruto do Espírito, que o primeiro é o amor. Sim, o primeiro é o amor, justamente. Então ele vai e quer fazer com que essa pessoa também, ele vai fazer com que aquela pessoa experimente o mesmo sentimento que ele está naquele momento. Então, João fala disso no capítulo 15, né, do seu evangelho, onde a videira... Jesus é a videira verdadeira, e o crente avivado, ele não se conforma, ele quer sempre trazer mais pessoas
para o convívio cristão, para o reino de Deus e tirar das garras do diabo, realmente, pessoas para a glória do reino do Senhor. Isso daqui, essa última pergunta até já abre um link para a próxima lição, que será o avivamento e a missão da igreja, que será estudada na próxima semana. Meus amados irmãos, esse foi o estudo da lição número 10, o avivamento na vida pessoal, o aspecto individual do avivamento. Espero que os irmãos tenham sido enriquecidos, abençoados através desse estudo. Estejam todos domingo na Escola Bíblica Dominical e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Presbítero Jailson, muito obrigado pela presença. Está conosco mais uma vez. Paz do Senhor. Evangelista Robson, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.